Muito bem, vamos lá, queridos irmãos em Cristo, agradecidos a Deus nosso Pai e a Jesus pela oportunidade do contato com a doutrina espírita que tanto nos elucida e ilumina a nossa vida, a nossa existência. Então, vamos dar continuidade à leitura e reflexão do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Estamos no livro 1, capítulo 4, Princípio Vital, item 3, Inteligência e Instinto. Kardec pergunta, 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode manifestar-se senão por meio dos órgãos materiais. Somente a união com o espírito dá inteligência à matéria animalizada. Nota de Allan Kardec. A inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá, com o pensamento de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer, a vontade de agir, a consciência de sua existência e relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Podemos fazer a seguinte distinção. Primeiro, os seres inanimados, formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. E terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Refletindo sobre essa resposta, já fica claro que a inteligência é a parte do princípio vital. A planta, que é um ser que possui princípio vital, não tem inteligência. Na resposta fica clara que a inteligência e a matéria são independentes. Pode haver corpo sem inteligência, mas a inteligência necessita de um corpo para manifestar-se. A nota que Allan Kardec nos traz em seguida esclarece que a inteligência é um atributo de certas classes de seres orgânicos, mas não de todos os seres. E para facilitar, ele faz a seguinte distinção e coloca primeiro os seres inanimados, formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência, os corpos brutos, que seriam os minerais. Segundo, os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, que é o fluido vital, o princípio vital, mas desprovidos de inteligência, plantas, como exemplo. E terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente. Então, podemos incluir animais e o homem, sendo que o homem tem uma superioridade sobre os animais que têm o princípio inteligente, mas que não conseguem manter um raciocínio contínuo, elaborar pensamentos e tudo mais. Continuando, 72. Qual é a fonte da inteligência? Resposta: já dissemos, a inteligência universal. 72A. Kardec insiste na pergunta: poderíamos dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila
como tira e assimila o princípio da vida material? Resposta: isso não é mais do que uma comparação, mas não exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. De resto, bem o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. Pergunta número 73. O instinto é independente da inteligência? Precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Excelentes as perguntas de Allan Kardec, porque tudo diz respeito a nós e a todos os seres que nos cercam. Falando aqui da questão do instinto, se é independente da inteligência, então veja a resposta. Não, porque ele é uma inteligência rudimentar. Precisamos do instinto. É o instinto que nos salva muitas vezes de situações, tanto a nós como aos animais, provendo nossas necessidades. Pergunta 74. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência, ou seja, precisar onde acaba um e onde começa o outro? Resposta: não, porque eles frequentemente se confundem, mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência. Fica fácil compreender essa resposta, porque cada um de nós aqui utiliza o instinto e a inteligência, e quando agimos por instinto, não utilizamos o raciocínio. Pergunta número 75. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. Kardec faz a pergunta 75A. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Resposta: ela seria infalível se não existisse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. Nota de Allan Kardec. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, enquanto as daquela são o resultado de apreciações e de uma deliberação. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, o que quer dizer à vontade e à liberdade. Refletindo sobre essas últimas questões, vimos que o instinto muitas vezes nos dirige com muito mais segurança do que a inteligência. Olha como ele coloca aqui, o instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. Ele pode também conduzir ao bem e nos guia quase sempre, às vezes mais seguramente do que a razão, porque não se engana. E nós, em usando a razão, como não sabemos tudo, estamos engatinhando no aprendizado, podemos nos equivocar no nosso pensamento e nas escolhas dos nossos atos. E no final da nota de Allan Kardec, vejam que gratidão que devemos ter a Deus, né? Pois que nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores,
o instinto se alia à inteligência, o que quer dizer à vontade, à liberdade. Então vejam a importância de termos esses atributos para podermos agir. No livro A Gênese, por Allan Kardec, no capítulo 3, que fala sobre o bem e o mal, temos o tema o instinto e a inteligência. E há uma pergunta, número 11, que diz: que diferença há entre o instinto e a inteligência? Onde termina um e começa a outra? O instinto é uma inteligência rudimentar ou é uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? Aí vem a resposta, vamos ver. O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Nos atos instintivos não há nem reflexão, nem combinação, nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e a terra nutritiva. Que a flor se abre e se fecha alternativamente, segundo a necessidade. Que as plantas trepadeiras se enrolam em torno do seu apoio ou se engancham com as suas gavinhas. É pelo instinto que os animais são advertidos do que lhes é útil ou nocivo, que se dirigem, segundo as estações, para os climas propícios, que constroem sem lições preliminares, com mais ou menos arte segundo as espécies, camas macias e abrigos para a sua prole, engenhos para prender na armadilha a presa da qual se nutrem, que manejam com destreza armas ofensivas e defensivas de que estão providos, que os sexos se aproximam, que a mãe defende os seus pequenos e que estes procuram o seio da mãe. Entre os homens, o instinto domina exclusivamente no início da vida. É pelo instinto que a criança faz os seus primeiros movimentos, que agarra o seu alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que ensaia falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos. Tais são os movimentos espontâneos para evitar um perigo, para se afastar de um risco, para manter o equilíbrio. Tais são ainda o pestanejo das pálpebras para atenuar o clarão da luz, a abertura maquinal da boca para respirar, etc. Vejam que incrível! São exemplos que podemos observar em a natureza e assim nos reconhecer. O item 12 nos diz: a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados segundo a oportunidade das circunstâncias. Incontestavelmente, é um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinal é instintivo. Aquele que denota a reflexão, a combinação, uma deliberação, é inteligente. Um é livre, o outro não o é. O instinto é um guia seguro que jamais se engana. A inteligência, só pelo fato de ser livre, por vezes está sujeita a erro. Se o ato instintivo não tem o caráter do ato inteligente, apesar disso, revela uma causa inteligente, essencialmente previdente. Se se admite que o instinto tem a sua fonte na matéria, é preciso admitir que a matéria é inteligente, seguramente mesmo mais inteligente e previdente do que a alma, uma vez que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência se engana. Se considerarmos o instinto uma inteligência rudimentar, como se explica que seja, em certos casos, superior à inteligência racional, que dá a possibilidade de executar coisas que esta não pode produzir?
Se é o atributo de um princípio espiritual especial, que vem a ser esse princípio? Uma vez que o instinto desapareça, esse princípio estaria aniquilado? Se os animais estão dotados somente do instinto, seu futuro é sem resultado, seus sofrimentos não têm nenhuma compensação, e isso não estaria conforme nem com a justiça e nem com a bondade de Deus. Vamos lá, Kardec continua fazendo com que a gente pense sobre isso. Item 13. Segundo um outro sistema, o instinto e a inteligência teriam um único e mesmo princípio, chegado a um certo grau de desenvolvimento, que no início teria apenas as qualidades do instinto, sofreria uma transformação que lhe daria as da inteligência livre. Se for assim, no homem inteligente que perde a razão e não é mais guiado senão pelo instinto, a inteligência retornaria ao seu estado primitivo, e quando recobrasse a razão, o instinto se tornaria inteligente, e assim alternativamente, a cada acesso, o que não é admissível. Aliás, a inteligência e o instinto, com frequência, mostram-se simultaneamente no mesmo ato. No andar, por exemplo, o movimento das pernas é instintivo. O homem coloca um pé diante do outro, maquinalmente, sem nisso pensar. Mas, quando quer acelerar ou moderar a sua marcha, levantar o pé ou desviar para evitar um obstáculo, há cálculo, combinação. Ele age de propósito deliberado. O impulso involuntário do movimento é ato instintivo. A direção calculada no movimento é ato inteligente. O animal carnívoro é levado pelo instinto a se alimentar de carne, mas as precauções que toma e varia segundo as circunstâncias para apanhar a sua presa e a sua previdência das eventualidades são atos da inteligência. 14. Uma outra hipótese que, de resto, alia-se perfeitamente à ideia da unidade de princípio resulta do caráter essencialmente previdente do instinto e concorda com o que o Espiritismo nos ensina quanto às relações do mundo espiritual e do mundo corpóreo. Sabe-se agora que os espíritos desencarnados têm por missão velar sobre os encarnados, dos quais são os protetores e os guias, que os envolvem com seus eflúvios fluídicos, que o homem frequentemente age de modo inconsciente sob a ação desses eflúvios. De outra parte, sabe-se que o instinto que produz ele mesmo atos inconscientes predomina nas crianças e, em geral, nos seres cuja razão é fraca. Ora, segundo essa hipótese, o instinto não seria um atributo nem da alma nem da matéria, não pertenceria ao próprio ser vivo, mas seria um efeito da ação direta dos protetores invisíveis, que supririam a imperfeição da inteligência, provocando eles mesmos os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Seria como a andadeira, com a ajuda da qual se sustentam a criança que ainda não sabe andar. Mas do mesmo modo que se suprime gradualmente o uso da andadeira, à medida que a criança se sustém sozinha, os espíritos protetores deixam entregues a si mesmos os seus protegidos, à medida que estes podem se guiar por sua própria inteligência. Assim, o instinto, longe de ser o produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, seria o resultado de uma inteligência estranha na plenitude da sua força, inteligência protetora suprindo a insuficiência, seja de uma inteligência mais jovem, que levaria a fazer inconscientemente para o seu bem o que esta fosse incapaz de fazer por si mesma, seja de uma inteligência madura, mas momentaneamente
entravada no uso das suas faculdades, assim como ocorre no homem, na infância e nos casos de idiotia e de afecções mentais. Disse proverbialmente que há um Deus para as crianças, os loucos e os alcoólatras. Esse ditado é mais verdadeiro do que se crê. Esse Deus não é outro que o Espírito protetor, que vela sobre o ser incapaz de se proteger por sua própria razão. 15. Nesta ordem de ideias, pode-se ir mais longe. Essa teoria, por racional que seja, não resolve todas as dificuldades da questão. Se observarmos os efeitos do instinto, nota-se, antes de tudo, uma unidade de vista e de conjunto, uma garantia de resultados que não existem mais desde que o instinto é substituído pela inteligência livre. Além do mais, na apropriação tão perfeita e tão constante de faculdades instintivas às necessidades de cada espécie, reconhece-se uma profunda sabedoria. Essa unidade de vistas não poderia existir sem a unidade de pensamentos, e a unidade de pensamentos é incompatível com a diversidade das aptidões individuais. Só ela poderia produzir esse conjunto tão perfeitamente harmonioso que prossegue desde a origem dos tempos e em todos os climas, com uma regularidade e uma precisão matemáticas, sem jamais falhar. A uniformidade no resultado das faculdades instintivas é um fato característico que implica forçosamente na unidade da causa. Se esta causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tantas variedades de instintos quantas há de indivíduos, desde a planta até o homem. Um efeito geral, uniforme e constante deve ter uma causa geral uniforme e constante. Um efeito que acusa a sabedoria e a previdência deve ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa sábia e previdente, sendo necessariamente inteligente, não poderia ser exclusivamente material. Não se encontrando nas criaturas encarnadas e desencarnadas as qualidades necessárias para produzir um tal resultado, será preciso remontar mais alto, quer dizer, ao próprio Criador. Caso se reporte à explicação que foi dada sobre a maneira pela qual pode-se conceber a ação providencial, se imaginarmos todos os seres penetrados de um fluido divino, soberanamente inteligente, compreender-se-á a sabedoria previdente e a unidade de vistas que presidem a todos os movimentos instintivos para o bem de cada indivíduo. Essa solicitude é tanto mais ativa quanto o indivíduo tenha menos recursos em si mesmo e na própria inteligência. Por isso, ela se mostra maior e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores do que no homem. Segundo essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia seguro. O instinto maternal, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, acha-se realçado e enobrecido. Em razão das suas consequências, não seria preciso entregá-lo às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Pelo órgão da mãe, Deus vela Ele mesmo sobre as suas criaturas nascentes. 16. Essa teoria não destrói em nada o papel dos espíritos protetores, cujo concurso é um fato adquirido e provado pela experiência, mas deve-se notar que a ação destes é essencialmente individual, que ela se modifica segundo as qualidades próprias do protetor e do protegido, e que em nenhuma parte tem a uniformidade e a generalidade do instinto. Deus, em sua sabedoria, conduz Ele mesmo os cegos
mas confia às inteligências livres o cuidado de conduzirem os clarividentes para deixar a cada um a responsabilidade dos seus atos. A missão dos espíritos protetores é um dever que aceitam voluntariamente e que é para eles um meio de adiantamento, segundo a maneira pela qual o cumprem. 17. Todas essas maneiras de encarar o instinto são necessariamente hipotéticas e nenhuma tem um caráter suficiente de autenticidade para ser dada como solução definitiva. A questão um dia certamente será resolvida, quando se tiver reunido os elementos de observação que faltam agora. Até lá, é preciso limitar-se a submeter as diversas opiniões ao cadinho da razão e da lógica e esperar que a luz se faça. A solução que mais se aproximará da verdade será necessariamente aquela que melhor corresponda aos atributos de Deus, quer dizer, a soberana bondade e a soberana justiça. 18. Sendo o instinto o guia e as paixões os impulsos das almas, no primeiro período do seu desenvolvimento, confundem-se às vezes em seus efeitos. Há, entretanto, entre esses dois princípios, diferenças que é essencial considerar. O instinto é um guia seguro, sempre bom. Em um tempo dado, pode tornar-se inútil, porém, jamais nocivo. Enfraquece-se pela predominância da inteligência. As paixões nas primeiras idades da alma têm, de comum com o instinto, o fato de que os seres delas são solicitados por uma força igualmente inconsciente. Elas nascem mais particularmente das necessidades do corpo e se prendem mais do que o instinto ao organismo. O que as distingue, sobretudo, do instinto é que são individuais e não produzem, como este último, efeitos gerais e uniformes. Vê-se, ao contrário, que variam de intensidade e de natureza segundo os indivíduos. Elas são úteis como estimulantes até a inclusão do senso moral que, de um ser passivo, faz um ser racional. Nesse momento, elas não só se tornam inúteis, mas nocivas ao adiantamento do espírito, no qual retardam a desmaterialização, enfraquecem-se com o desenvolvimento da razão. 19. O homem que agisse constantemente apenas pelo instinto poderia ser muito bom, mas deixaria dormir a sua inteligência. Seria igual à criança que não deixasse as andadeiras e não soubesse se servir dos seus membros. Aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito mau. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões se domam somente pelo esforço da vontade. Então vejam o aprofundamento que a Kardec traz em A Gênese sobre a inteligência e o instinto. Vemos aqui a necessidade das duas situações no nosso desenvolvimento e progresso do nosso espírito no estágio em que estamos. Necessitamos tanto do instinto para nossa conservação quanto da inteligência. E no final aqui das considerações e reflexões de Kardec em A Gênese, ele ainda nos traz outro impulso muito natural no ser humano, que são as paixões, principalmente nas primeiras idades da alma, né? Que são esses impulsos individuais, os quais também, conforme vamos nos desenvolvendo moralmente, vamos equilibrando todo esse processo. E vejam o auxílio da espiritualidade superior, como Kardec coloca aqui, para refletirmos principalmente na questão das inteligências mais delicadas, mais fracas a princípio, como das crianças, das pessoas com algum problema e tudo mais. Então há toda uma proteção também da espiritualidade superior. Deus, compreendendo a nossa condição,
nos fornece tudo o que é necessário para o nosso progresso. Ficamos hoje por aqui. Um grande abraço a todos.